Então, pessoal, continuando a nossa aula, nós vimos que essa estatística que ela é utilizada para quantificar, para sintetizar os fenômenos, seja eles quais forem, com o objetivo de oportunizar as pessoas a tomarem decisão. Essa ciência, ela possui todo um método, todo um processo de estudos, né, que nós chamamos das fases do método estatístico. Como ciência, a estatística ela não pode prescindir de ter um método de estudo. As coisas elas não correm aleatoriamente, certo? Existem passos metodológicos. E aí nós vimos que a primeira fase do método estatístico é o planejamento, né? E nesse planejamento, alguns questionamentos são feitos por aquele que vai pesquisar. E as perguntas são: como levantar informações? Que dados serão obtidos? Serão qualitativos, quantitativos? Esses dados dizem referência à idade, né, à satisfação, ou à permanência, à durabilidade, e assim por diante, né? Qual o levantamento a ser utilizado, qual o cronograma a ser desenvolvido, né? O cronograma de respeito, né, em termos de dias, meses ou até anos, né, de análise, ou até décadas de análise de um fenômeno, né? E quais serão os custos envolvidos, os custos que podem ser custos materiais, custos financeiros, custos relacionados à mão de obra, de pessoas qualificadas. Então, aquele que trabalha com estatística, ele não trabalha simplesmente para escrever os dados ou tabular os dados. Aquele que trabalha com os dados estatísticos, em termos de planejamento, em termos de pesquisa, ele não somente ele faz o gráfico, mas ele está diretamente envolvido com todo o planejamento para se saber exatamente a respeito de um fenômeno, né? Vamos tentar imaginar agora, né, em termos práticos, que nós estamos nesse período de pandemia, todos esses dados estatísticos que hoje nós assistimos, ou que você pode, na internet lá, colocar dados estatísticos do coronavírus, tem no Brasil e no mundo. Todos esses dados passaram exatamente por esse processo de planejamento. Esses que estão oferecendo, esses que estão dando suporte ao Ministério da Saúde, dando para eles esses dados estatísticos, eles fizeram uma reunião e eles planejaram todo um processo de como adquirir esses dados, a fim de que os dados apresentados sejam os mais fidedignos possíveis, né? Ou seja, fidedignos significa que eles representem mais proximamente, de uma forma mais próxima à realidade. O segundo é a coleta de dados em si, certo? Aí nós temos os dados que nós chamamos primários e os dados secundários, né? Enquanto isso aí, gente, dados primários e dados secundários, nós podemos perceber claramente, diretamente, para nós entendermos o conceito, é o seguinte: os dados primários são aqueles dados que são obtidos pela própria empresa, pelo próprio pesquisador, pela própria instituição, como, por exemplo, o IBGE. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele está envolvido em não poucas pesquisas para levantamento de dados estatísticos, né? Dados estatísticos. Então, muitas empresas se utilizam exatamente do IBGE como meio para planejar os seus produtos, planejar as suas ações. Vou dar um exemplo para vocês. Para quem já recebeu alguém do IBGE, sabe que eles perguntam até quantas televisões cada pessoa tem em casa, televisão, ferro, se tem mais de uma máquina de lavar, se tem mais de um computador e assim por diante. Qual a marca? Pode até perguntar a marca. A partir desses dados estatísticos, a indústria de televisão, a indústria de máquina de lavar, certo? Quantos banheiros tem, quantos banheiros possuem a casa, implica dizer que aquela casa ela utiliza ou não mais produtos para limpeza, né, de banheiros. Então, esses dados obtidos pelo IBGE
diretamente pelo IBGE são chamados de dados primários, né? Porque o IBGE é que possui. Quando, de repente, alguém utiliza uns dados que foi obtido por uma outra empresa, né? Uma empresa citando outra empresa, segundo o IBOP, segundo o Datafolha, segundo o IBGE, esse dado que você está apresentando são o que nós chamamos, né, de dados secundários, porque você está fazendo uma referência a uma outra pessoa, uma outra instituição que fez o levantamento desses dados, dessas informações. Né? Oi, estão me ouvindo, né? Estão dizendo que está mudo, acho que é o celular da pessoa, né? Tudo bem? Estou ouvindo, professor. Ótimo. Então, tem que estar falando que está mudo aqui. É o Tiago. Muito bem. Então, pronto. Vamos continuar. Então, essa é a diferença entre dados primários e dados secundários. Tá certo? Vamos lá, então. Claro, se alguém perguntar, olha só, se na prova se perguntasse, considerando uma pesquisa, em uma pesquisa em psicologia, e você pudesse optar entre dados secundários e dados primários para você realizar a sua pesquisa, você optaria pelos dados primários ou secundários? Primários. Dados Primários. primários. Exatamente, dados primários. Porque são dados que você obteve. Você testemunhou o processo, você organizou o processo, você sabe a procedência daqueles dados, se são fidedignos ou não. Quando você cita dados de uma outra empresa, de uma outra instituição, de um outro pesquisador, de boa fé, você está considerando que ele é verdadeiro, certo? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a memória da água. Memória da água. Era uma teoria que dizia que a água ela carregava consigo memória de determinadas substâncias químicas. Aí o que ocorreu? Um cara fez uma pesquisa, supostamente fez uma pesquisa e chegou a essa conclusão. Depois percebeu-se que ele tinha feito o quê? Ele tinha viciado os dados estatísticos da pesquisa dele. E ele era uma pessoa renomada, né? Então, pensando nisso, se você optar por ser um pesquisador na área da psicologia, ou se você aqui e ali gostar de ler artigos científicos, ou quando você fizer o seu TCC, você tem que perceber a procedência dos dados estatísticos do artigo no qual você está apontando, que você está indicando, né? Então, nós temos instituições e instituições. Por exemplo, os dados estatísticos que procedem do IBGE, certo? São dados estatísticos que têm grande valor. Por quê? Porque o IBGE é um instituto reconhecido, ele é uma instituição muito sólida, que é reconhecida, que possui parâmetros científicos adequados para apresentar informações estatísticas da população brasileira. Certo? Muito bem. Continuando, além da coleta de dados, nós vimos também que essa coleta de dados ela pode ser direta e ela pode ser indireta. A coleta direta diz respeito à obtenção de dados diretamente da fonte. Como exemplo, podemos citar o caso de uma pesquisa de campo, no qual certo empresário que planeja abrir uma loja de venda de PCs e periféricos procura saber o perfil e preferências de sua possível clientela. E essa coleta ela pode ser contínua, periódica ou ocasional, né? Por exemplo, nós estamos agora em época de coronavírus. Essa coleta de dados ela está ocorrendo 24 horas nos estados, no Brasil e no mundo. E podemos assim dizer quase que a cada hora novos boletins são dados a respeito do avanço do coronavírus. E essa coleta de dados, gente, como eu falei anteriormente, diz respeito a vários dados. Tem a ver com a idade, tem a ver com o sexo, tem a ver com
o país, a cidade, a região, e todos esses dados eles estão sendo feitos em contínuo, né, agora. Por quê? Porque mostra exatamente a situação de saúde na qual nós estamos e que exige, que obriga os cientistas em todas as áreas que estão problematizando a questão do coronavírus, né, que exige que esses dados sejam dados que sejam emergentes, reais, né, e que tenham um volume cada vez maior. Uma coleta periódica é aquela que, de repente, o cientista ele percebe que existe certo fenômeno que ocorre de uma forma sazonal. Sazonal, o que significa? De tempos em tempos, certo? Então, às vezes, o que ocorre é quem está pesquisando vai dizer, olha, eu vou fazer uma pesquisa e essa pesquisa eu vou repetir a pesquisa de campo de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, de 1 em 1 ano, né? De acordo com o interesse daquele que está pesquisando. E uma coleta ocasional, como o nome diz, certo? A pessoa ela escolhe, podemos assim dizer, aleatoriamente, é modo de falar, certo? Ela não escolhe uma data em especial, mas ela escolhe exatamente uma data certa por realizar, para que os dados estatísticos possam emergir a partir do dia a dia das pessoas ou do fenômeno a ser pesquisado, né? Essa coleta indireta é uma coleta realizada a partir de dados colhidos de uma coleta direta. Como exemplo, né? Vamos tentar imaginar hoje, né? Colocando em termos práticos. Hoje nós temos uma série de coletas estatísticas que estão se apresentando, gente. O coronavírus hoje tem a ver com o quê? Com a questão de saúde física, mental, né? Hoje, a partir desses dados da situação de isolamento, hoje já está se questionando, né? Já está se levantando os dados estatísticos se o alcoolismo tem aumentado, se a violência familiar, né, doméstica tem ocasionado, tem ocorrido, se o número de violência à mulher tem aumentado, se essa violência é verbal, se ela é simbólica, se ela é física, certo? Então, a partir desses dados que se coleta das pessoas que estão sendo tratadas nas UPAs ou nos hospitais, digo, do coronavírus, tem se colocado se é homem, se é mulher, se é criança, se é jovem, a idade, o sexo e assim por diante. Então, às vezes, em uma única pesquisa, vários dados são também levantados. E isso é interessante ocorrer, porque através desse levantamento de dados, né, os mais diversos, dentro de um único fenômeno, é possível melhor compreendê-lo. Como nós sabemos que a questão do coronavírus, em termos letais, afeta mais os homens do que as mulheres. Isso em todo mundo. É um dado estatístico, certo? Uma outra questão, também já está comprovado que pessoas que tenham problema de diabetes, de coração, obesidade, todos estes elementos, eles se somam para tornar o quadro de saúde da pessoa idosa, a partir dos 70 anos, né, com mais precisão, né, a situação de saúde ligada ao coronavírus como mais delicado. Então, esses dados eles são levantados e eles vão sendo colocados para todas as áreas, né, para os médicos, para os enfermeiros, para quem é atendido, quem o SAMU vai pegar, certo? E, a partir daí, as decisões, as políticas públicas, elas vão sendo desenvolvidas, né? Como nós vimos aqui, a mortalidade é de criança ou de adulto? Aí é de criança, é menino ou menina? Antes do parto ou após o parto? Por doença congênita, hereditária, no processo cirúrgico, né? Então, observe cada um desses elementos de uma só variante, que era a criança. Surgiu outras variantes, outros objetos de pesquisa, para melhor se entender o fenômeno. Então, a coleta de dados também ela é fundamental. A qualidade dessa coleta de dados
ela também contribui fortemente para uma melhor análise, uma análise do fenômeno, certo? E a partir daí também nós vimos que na apuração de dados nós temos duas realidades que nós chamamos, né? Nós temos os dados brutos, que são aqueles primeiros dados que são colhidos, né? Então, quando nós vamos fazer uma pesquisa de campo, existem perguntas que são feitas. E essas perguntas podem ser respondidas sim ou não, né? Portanto, uma tabela que seria uma representação de uma pesquisa de campo, teria de dados brutos, sim, 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 não, 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 sim, 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 sim. E esse sim, não, essas respostas, elas vão ser quantificadas, né? 400 pessoas disseram sim, 350 disseram não. Então, esses dados desorganizados por enquanto, esses dados que são apresentados como eles foram obtidos na pesquisa, nós denominamos de dados brutos. O que é o ROL? O ROL nada mais é do que os dados brutos organizados, como nós vimos aqui. A pergunta é, certo? A pergunta é a nota, né? Qual foi a sua nota bimestral? Aí o aluno disse 9, outro disse 9, outro disse, eu tirei 10. O quarto aluno disse 6, o quinto aluno disse 6, e assim por diante. Então, esses números estão colocados aqui no dados brutos, aleatoriamente não, de acordo com que eles chegaram na planilha de quem estava pesquisando, o professor. Depois, o que foi feito? Foi feita uma organização. Um aluno tirou 5, 2 alunos tiraram 6, 2 alunos tiraram 6,5 e assim por diante. Então, o ROL nada mais é do que os dados estatísticos brutos organizados sistematicamente para melhor compreensão. Agora, claro que o ROL, ele na sua apresentação de estudos, ele está organizado e, portanto, ele é melhor do que os dados brutos, enquanto elementos de análise. Só que o ROL ainda não é tudo aquilo que o estatístico espera. É preciso melhor elaborar, é preciso burilar estes dados, organizá-los de uma forma melhor, para que quem estiver analisando olhe e, olhando os dados, possa ter uma percepção mais clara, mais direta do fenômeno. E aí é que nós estudamos, então, né? nós estudamos as séries estatísticas, né? Aqui é um tipo de série estatística, quando nós pegamos o quê? Quando nós pegamos os dados, olha, nesse caso aqui, ó, vocês podem ver que está piscando, esses números aqui nada mais são do que esses que estavam nos dados brutos, colocados sem organização. Esses dados brutos foram organizados sistematicamente no ROL. Do ROL, eles foram organizados aqui nessa série, certo? Aqui foi colocada a frequência. Observem. Uma frequência. O que é a frequência? A frequência é quantas vezes esses dados foram repetidos. Se nós olharmos aqui no ROL, o 1 ele só aparece uma única vez. É por isso que a nota 5, a frequência é 1, porque ele repete-se apenas uma única vez. E aqui nós temos também a nota 6, que está repetida aqui, ó, 6 e 6. Observe aqui no ROL, apenas 2 vezes. É por isso que aqui é o número 6. E assim por diante, né? O número 9, olha aqui o número 9 no ROL. O 9 está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 alunos disseram que tiraram a nota 9, certo? É por isso que aqui, ao lado da nota 9, existe o número 8. Esse número 8 é a quantidade de alunos que disseram eu tirei 8. E, por fim, certo? O que nós temos? Nós temos aqui o aluno aqui, 2 alunos que tiraram 10. 2 alunos. Então, tiraram 10, 2 alunos.
certo? Então, e aí, o que nós percebemos? Que esse método estatístico, além de obter dados, além de planejar, coletar dados, organizar esses dados, certo? Nos dados brutos, no rol e na série, esses dados brutos também eles podem ser objetos de análise a partir de um gráfico. E para fazer um gráfico, primeiramente, nós fazemos uma linha vertical, 90 graus. Depois nós colocamos uma linha horizontal, observe aí, né? Está piscando, horizontal. Essas linhas elas têm que ser metrificadas, e essa metrificação ela pode ser de um em um, pode ser de 2 em 2, de 5 em 5, de 1000 em 1000, certo? De milhão em milhão, depende muito da intenção daquele que está estudando o fenômeno. Se dentro de um campo de análise de dados, aquele que pesquisou milhares de dados, milhares de informações, né? É claro que ele não vai fazer a linha aqui no vertical, né, de 1 mais 1, né, porque são milhares. Então, ele pode colocar de 1000 em 1000, de 2000 em 2000, de 100.000 a 100.000, de acordo com a necessidade. Então, metrificando à direita, colocando os elementos aqui abaixo na horizontal. Abaixo na horizontal, o que foi que é colocado aqui, que nós colocamos? Aqui foram as notas. As notas, está aqui, ó, 5, 6, olha aqui na série ao lado direito, aqui no canto direito, abaixo. 5, 6, 6 e 5, 7, né? Então, esses números aqui, que representam as notas, eu coloquei exatamente aqui embaixo, porque é aqui embaixo que vai dizer se essas notas vão ter maior frequência ou menor frequência. E, a partir daí, nós vimos, observe aqui, ó, a nota 5 sobe aqui, ó, né? A nota 5 subiu, a nota 5 subiu, mas subiu até onde, gente? Subiu até 1. Mas por que até 1, professor? Porque esse 1 aqui representa a frequência aqui, ó. Apenas um aluno disse que tirou nota 5. Apenas um aluno tirou nota 5. Depois nós temos nota 6, olha aqui, ó, subindo. O 6, a coluna sobe até o número 2. Até o número 2. Por quê? Porque o 2 representa exatamente a quantidade de alunos que disseram que tiraram nota 6. Continuando, mais 2 alunos tiraram 6,5. Nós vamos ver que 7 alunos, observe aqui, ó, na série à esquerda, 7 alunos tiraram nota, aliás, a nota 7, perdoe-me, a nota 7 foi tirada por 10 alunos. 10 alunos tiraram nota 7. Por isso que a nota 7 aqui, ó, quando sobe até o número 10. 7,5, 2 alunos. 13 alunos tiraram nota 8. Aqui, ó, vamos aqui no rol. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O 8 aqui no rol repete 13 vezes. A nota 8, frequência, número 13, 13 vezes. Aqui no nosso dado apresentado por esse gráfico, até o 13. 8 alunos tiraram nota 9 e 2 alunos tiraram a nota 10. Então, esse é o nosso gráfico. Então, quando nós estudamos os dados estatísticos, qual é a finalidade? A finalidade é a análise para interpretar. Então, nós tínhamos os dados brutos, nós colocamos em rol, do rol nós colocamos na frequência, né? Nós colocamos em uma série estatística. Dessa série estatística, nós fizemos o nosso gráfico. É o processo de desenvolvimento da pesquisa estatística.
o nosso gráfico foi desenvolvido, foi explicado, e a partir daí, o que foi que ocorreu? Considerando os dados da coleta, da pesquisa de campo, organizado no rol e sistematizado na tabela e no gráfico, é possível dizer, observa, é possível dizer, né, que a população está relativamente satisfeita com a qualidade de atendimento público na repartição X. Ou seja, a partir daí, a pessoa, pelos dados estatísticos, vai tomar as suas decisões. E aí nós temos alguns conceitos importantes na estatística, que são os dados estatísticos, a população e a amostra. Os dados estatísticos nada mais são do que o conjunto de informações coletadas. Todas as informações que o estatístico ele coleta são chamados de dados. Esses dados eles podem ser quantitativos, qualitativos, pode ser a idade, pode ser o ponto de vista e assim por diante. O conceito que se tem, a satisfação que se tem a respeito de algum fenômeno e assim por diante. Quando nós falamos de população, nós estamos nos referindo à totalidade do objeto ser pesquisado. Quando se diz assim, eu quero pesquisar se os alunos do curso de psicologia, se eles têm conhecimento básico de como realizar trabalhos acadêmicos. Então, a população são os alunos do curso de psicologia. Agora, quando você diz, eu quero pesquisar desses alunos do curso de psicologia, eu quero pesquisar tão somente os alunos que estão saindo do ensino médio, que saíram do ensino médio, ou seja, os alunos que estão com 17, 18 anos, para saber se o ensino médio está preparando esses jovens para ingressarem no ensino superior. Então, quando você diz, eu quero apenas aqueles alunos de tal idade, com tal característica, então você já está tirando o quê? Fazendo uma amostra, tirando apenas alguns desse universo a ser pesquisado, né? E aí nós temos vários tipos de variáveis. Nós temos variáveis que nós chamamos discreta e descontínua, e a variável quantitativa e contínua. Então, quando nós falamos, certo, discreta e descontínua, nós estamos nos referindo ao quê? São os valores, geralmente através de números inteiros, não negativos. Não negativos quer dizer 1, 2, 3, 4, 50, né? São números diretos. Então, ela resulta normalmente de contagens ou limitação de um intervalo. Por exemplo, o número de reclamações de clientes, né? Então, você está pedindo o quê? Está pedindo uma quantidade de pessoas que estão satisfeitas ou não com o trabalho, né? A quantidade de jovens que fazem parte do curso de psicologia. Isso nós chamamos, né? Nós chamamos de variável discreta. Variável quantitativa contínua. Ela resulta de uma mensuração e, teoricamente, pode assumir qualquer dos valores, que pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Por exemplo, você pode ver que a satisfação de uma pessoa, certo? Não em termos da quantidade, certo? Mas você pode ver a ideia ligada vou dar um outro exemplo, se o número de pessoas que foi acometida por coronavírus, se tem aumentado ou diminuído, menos, né? Então, quando você trabalha de números positivos ou negativos, você está falando de variável quantitativa contínua, né? Então, nessa história, quando nós falamos de idade, né, essa idade pode ser maior, pode ser menor, né? Nível de açúcar no sangue, né, nessa oscilação de dados estatísticos. E quando nós falamos de amostragem, o que nós estamos nos referindo? Existe a amostragem aleatória, a amostragem estratificada e a sistemática. A aleatória, também chamada de simples,
é aquela na qual todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de ser escolhido, certo? Então, quando você vai fazer uma pesquisa e você diz, eu quero pesquisar os alunos do curso os alunos da Fac Unicampus. Eu gostaria de saber se, após essa questão da pandemia, após essa questão relacionada ao isolamento social, como os alunos da Fac Unicampus responderam diante dessa situação de isolamento. O que eles sentiram, o que eles pensam a respeito dessa situação, né? As situações na família se tornou mais delicado ou não. E aí os alunos vão entrando na faculdade e você vai pegando aleatoriamente, vem cá, vem aqui, e você vai de acordo com a entrada desses alunos na faculdade. A estratificada, né, é quando você divide em estratos, e neste caso tem-se o cuidado técnico de que o tamanho dos estratos na amostra seja proporcional ao tamanho dos estratos correspondentes à população. Então, você escolhe homens ou mulheres, a quantidade de homens ou mulheres, mas você, ao mesmo tempo, escolhe a quantidade que seja proporcional à quantidade da população em geral, né? E na amostragem sistemática, os elementos que construirão a amostra são selecionados a partir de um fator de repetição. Ou seja, neste processo, é preciso que a população seja ordenada segundo um padrão, né? Então, você estabelece uma norma, um padrão de escolha destes elementos que você vai analisar, que você vai estudar.